paixão pela patinação? Tipo, de onde vem? Bom, então, Natal, e era assim, um patinzinho desses bem palhazinho, né? Mas eu já tinha pedido pro Papai Noel de Natal. E no primeiro dia que eu calcei, eu não consegui nem ficar em pé, assim. Eu ficava, tipo, meu pai teve que sair me carregando, que eu não conseguia ficar em pé no patins. E aí, no dia seguinte, eu acordei, eu olhei assim, tava todo mundo dormindo ainda. Eu falei, eu vou tentar ficar em pé nesse negócio. Aí eu fui segurando, assim, no coisa que tinha da cama, né? E consegui ficar em pé e tal. Aí eu comecei a aprender e descer a minha rua lá em Sobradinho. Eu comecei a descer a rua. E o meu freio era o chão. Tipo, eu me jogava no chão para parar. Aí, bom, até aí eu só fazia isso de vez em quando, né? Tipo, final de semana e tal. E eu fazia outros esportes, fiz natação, eu fiz balé também, eu fiz um monte de atividades. Mas eu não gostava muito, não ficava muito tempo assim. E certamente nunca tinha pensado em competir em nada, tipo, nunca tinha pensado em ser atleta, nem nada do tipo. Acho que eu raramente, inclusive, acompanhava esportes. Aí, depois, eu me mudei para o plano piloto aqui em Brasília, né? E minha mãe queria que eu fizesse algum esporte porque eu estava passando muito tempo no computador. É a mesma coisa, eu ia fazendo aí ficava 2 meses, aí fazia outro e fazia outro. Aí um dia no Dia das Crianças estava tendo tipo um evento no parque da cidade, assim, e ela viu um folheto, algo, de que tinha patinação. Aí ela, tá aí, ó, você já gosta de patinação? Vamos lá dar uma olhada. Ela tinha 13 anos, né? E eu fui conhecer, achei legal, comecei a fazer umas aulas e aprender. Como eu já patinava, tipo, por brincadeira, né? Rápido eu peguei um pouco o ritmo. Só que com aquele patins que já estava detonado, né? Desde os 6 anos. Patins muito estragadinho. Eu acho até que eu já tinha trocado por um melhorzinho, mas ele também detonado, porque eu não tava nem aí, gente. Eu me jogava no chão, tava nem aí. Mas, enfim, depois de um ano, eu participei da minha primeira competição. Foi um ano, não menos. No ano seguinte, eu entrei em outubro, né, Dia das Crianças de 2008. Em 2009, eu competi no início do ano. Já comprei um patins de velocidade, mas até aí também eu nem pensava em competir. Só que o pessoal da equipe fazia aquela propaganda, né? Ai, mas é muito legal e não sei o que, você vai gostar. E eu acho que eu não tinha tanto. Eu era uma pessoa competitiva, mas eu não tinha esse lado de querer, tipo, medalha, sabe? E aí eu fui, corri, caí na minha primeira prova. Foi aqui o Brasiliense, né? O campeonato regional. Caí na primeira prova e tal. E foi aí que eu comecei a ir pegando e gostando, assim, aprendendo mais sobre o esporte mesmo. E hoje você E compete patins inline, né? Isso. Explicar como que é essa categoria e quais categorias existem, quais são as diferentes. Tá, legal. O patins inline é aquele no qual as rodas são alinhadas, né? Uma fileira só. E o outro patins, que a gente chama de tradicional ou quad, ele tem 2 rodas na frente e 2 atrás. Tá. Já existiu uma época em que existia provas de patinação de velocidade com esse patins, o quad, né? Isso, o patins inline, recentemente ele entrou assim, então já tem, digamos que uns 20 anos, assim, que é o inline, que é de velocidade. Mas outras categorias, como a artística, usam o quad. O hockey também, ele tem as 2 modalidades, tem tanto do inline como quad. Então, ainda existe bastante, até para passeio, dança e tudo mais. Mas no nosso caso é totalmente do inline agora, as rodas alinhadas. E as rodas foram crescendo. Então, elas eram rodas eu acho que no início eram 5 rodas de 80 milímetros ou 84 milímetros.
Acho que até já teve menor que isso. E agora tem o maior que tem no mercado, são 3 rodas de 125. Então, é assim, é uma roda enorme. E acho que é a primeira coisa que o pessoal percebe, quando eles olham nossos patins assim, já falam, nossa, mas a roda é muito grande, não tem freio. Eu acho que a coisa que eu mais escuto é o não tem freio. Mas é por isso, né? Não tem tem como você frear com a própria roda e não com um freio externo, assim. Então, hoje é mais eficiente em rodas maiores e o rolamento também já melhorou muito a qualidade. Então, são provas que chegam em alta velocidade, assim, é quase comparável com o ciclismo. Ah, legal. E como que foi a migração para o gelo? Como que você chegou até agora a patinação de velocidade no gelo? Bom, eu estava... Desde dessa época que eu comecei, né? Eu já, em 2010, comecei a competir internacionalmente nas rodas. E em 2018 eu fui participar de um campeonato mundial na Holanda. Ah, entendi. E no ano anterior, um holandês tinha vindo falar comigo, falou assim, vai ter, no ano que vem, quando for o Mundial lá da Holanda, vai ter um programa para aprender a patinar no gelo. Você não quer participar e tal? Aí eu falei, legal, né? Vou trazer isso para o meu time. Só que quando chegamos lá, acabou que o pessoal não pôde ficar, né? Porque eu já tinha chegado lá um pouco antes para treinar e acabou que eu fui a única que pude ficar para participar desse programa. E aí eu, legal. Só que eu tava super cansada por causa do Mundial de rodas. Então, assim, eu meio que entrei no negócio do gelo, assim, tipo, ai meu Deus, sabe? Já tava muito cansada. Mas falei, não, vamos lá, né? Já me propus a estar aqui e tal. E o patins machucava pra caramba, meu pé. Tava machucando tanto. Mas eu fui pegando um pouquinho e foi assim, 5 dias aprendendo. E no 5, não, 4, né? Porque a gente não patinou todos os dias. 4 dias aprendendo. E no sábado puseram a gente para competir. Caramba, do zero. Eu falei, caraca, eu não sei nem andar direito, né? Porque é outro esporte, assim. As pessoas olhando até parece um pouco, mas realmente é outro esporte, sabe? Não, eu acho que nem chega, eu ia comparar, por exemplo, futsal e futebol, mas eu acho que futsal e futebol ainda são bem mais parecidos do que a patinação do gelo e de rodas. Bom, sei que a partir dessa competiçãozinha foi que eu realmente entrei no gelo e eu tive que contatar a Confederação de Gelo para eles autorizarem meus tempos e tudo mais. E foi aí que realmente teve o primeiro contato para essa transição. Pô, legal. E você falou das diferenças, quais seriam as maiores diferenças assim do inline para o gelo? Bom, eu acho que aí já entra um pouco no lado da física, no sentido de que as rodas no asfalto, elas são muito ligadas com o atrito, né? Então, o seu empurre, ele depende de um atrito e um rolamento, ainda tem isso, as rodas elas estão girando, então tem um rolamento. E isso altera um pouco a mecânica do seu movimento, sabe? Ao passo que no gelo, a lâmina, primeiro que a lâmina, ela não é uma faca, assim, ela não tem um gume, ela tem como chama? Tipo um raiozinho, sabe? Ela é assim. Então, ela tem 2 ladinhos que cortam. E você tem que patinar nesse ladinho, porque se você tiver com ela no meio, ela desliza. Então, você tem que estar cortando o gelo. E aí, por isso que é diferente do atrito das rodas, porque você está de fato, onde você pisa, aquele gelo ele derrete um pouquinho com a pressão e ele cria um trilho, assim, né, sobre o gelo. Então, você tem que conseguir ter um controle disso muito sensível. Tem que ser, assim, muito preciso. E a passada ideal para você ter a maior extensão é você pisar com o lado externo da lâmina e no meio do empurre você
virar para o lado interno e terminar o empurre. Então, essa parte é uma das que eu tenho mais dificuldade, além de que a velocidade é muito mais alta, porque não tem atrito, de fato, com o chão. O atrito que você tem é com o ar. E ainda são espaços geralmente fechados, né? Algumas pistas são abertas, mas onde eu treino e compito lá nos Estados Unidos é fechado. Então, as velocidades são muito mais altas. E isso, com certeza, por exemplo, se alguém já andou de moto, sabe qual é a diferença de você entrar numa curva devagar ou rápido, né? Até dirigindo de carro também você entende isso. Sim. E o carro se assemelha um pouco mais à patinação de rodas, mas no gelo você tem uma tensão, assim, quando você está na curva, que você está cortando o gelo, gera uma força que a perna tem que sustentar, então, assim, queima muito a musculatura. Entendi. É isso, a principal diferença que eu senti é isso, essa biomecânica, a parte técnica e a parte de resistência muscular para aguentar essa pressão. Imagino que não adianta nada se chegar pensando que vai sair patinando no gelo, mesmo patinando em roda, né? É totalmente do zero. Não chega... eu não diria que do zero, Mas porque... assim, sei lá, fosse para medir. Porque algumas habilidades você já tem desenvolvidas, né? De equilíbrio, a própria posição, o braceio e tudo mais. Só que é uma adaptação muito, muito grande, assim. É como começar outro esporte. Então, se você já é atleta, você vai ter algumas habilidades que vão te facilitar em comparação com alguém que não é atleta. Uhum. Então, por exemplo, se eu fosse começar o próprio ciclismo. Eu já pedalei, então eu conheço, mas seria uma mudança de realidade muito grande, né? Entendi, é outro universo. Mas você falou dos Estados Unidos, ô Larissa, você mora lá hoje ou você continua morando no Brasil? Como que você faz essa rotina de treino, de competição? O meu status, eu estou no Brasil atualmente, né? Então estou em Brasília falando com vocês, mas o meu status quando eu estou lá, ele é de turista, por enquanto. Eu fiz um pedido para o visto permanente, mas como está a imigração, digamos assim, suspensa, eles não vão olhar isso agora. E o que eu faço eu peço uma extensão. Então, ao invés de ficar, eu peço 6 meses, né? Quando eu vou lá. E como a última temporada que eu fiz, durou 9 meses. Então, eu voltei para o Brasil, passei o Natal aqui e fui para lá de novo, para poder terminar a temporada. Entendi. E aí, como que é essa relação com a Confederação Brasileira de CBDG, né? Você tem patrocínio? Ou você mesmo que se banca com tudo? Como que funciona isso? Na maior parte, tanto na patinação de rodas, sempre foi minha família que patrocinou, né? Patrocinou. E na patinação do gelo, realmente a Federação de Gelo já me deu algum apoio. Uhum. Então, na primeira temporada, eles me ofereceram as passagens para eu ir para lá e o treinamento. Então, eu tive que arcar alguns custos, mas já foi bem mais facilitado. Entendi. E aí, conforme eu fui tendo resultado nessa primeira temporada, na segunda eles já pediram um aumento da minha bolsa para o Comitê Olímpico. Uhum. Então, já foi uma ajuda bem maior, quase suficiente para cobrir todos os gastos, né? Mas eu ainda tive que pagar uma parte. Legal. E de patrocínio mesmo, assim, de empresas, nunca tive de dinheiro mesmo, mas estou tendo agora apoio de uma marca chamada Rolling, que é de patinação de rodas, e também algumas marcas de suplemento, de fisioterapia, acompanhamento, de treinamento mental. Então, eu tenho alguns apoios no sentido de serviço também. Entendi. Legal. E as temporadas, elas batem, assim, do inline e do gelo, ou você acaba tendo que competir uma semana um, outra semana o outro? Tipo, como é que funciona a rotina de estar nas duas modalidades ao mesmo tempo? A maioria dos atletas que já está nesse esporte há muito tempo, né, nos dois, tem um calendário duplo. Então, eles têm o calendário de verão e o calendário de inverno.
e eles não se misturam, mas eles se complementam, né? Então, de março a agosto, eles fazem a temporada de verão, e aí de agosto ao outro março, né, de setembro ao final de fevereiro, vem a temporada de inverno. Isso não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa muito difícil. Principalmente eu senti isso quando eu voltei da primeira vez. Eu tinha passado 6 meses lá, né? E eu voltei e tive 5 dias e fui competir meu campeonato brasileiro aqui. Tava 37 graus no campeonato. Eu não aguentei, eu passei mal depois de uma das provas. Eu tive que entrar no carro e ligar o ar-condicionado porque eu não estava conseguindo ficar no calor. Teve uma vez também que eu senti, começou a aparecer umas bolhas na minha mão do calor. Então, assim, muito difícil conciliar, né, o esforço, a mudança de técnica, de ambiente e tudo mais. Mas claro que esses atletas que já fazem isso há muito tempo, eles já têm uma metodologia e fazem isso de uma maneira gradual, né? Então, isso que eu fiz foi errado. Foi um choque eu ter vindo direto para competir. Mas era a opção que eu tinha, assim. Eu realmente não podia ter feito de outra maneira. Então, assim, tem vários atletas que competem nas duas modalidades, não é algo incomum. Não é incomum e está aumentando, porque a Federação Internacional de Gelo, ela está incentivando esse programa. Legal. Então, o treinamento lá nos Estados Unidos, a Federação Internacional, ela paga metade se você for atleta que está migrando das rodas para o gelo. Porque eles querem mais países participando, né? Acaba que é um esporte muito dominado pela Holanda, pela Rússia e Japão. Então, eles querem mais países realmente participando, porque isso é um dos critérios para ser olímpico, né? E para se manter nas Olimpíadas. E a patinação de rodas, ela não é olímpica. Então, muitos atletas querem participar do gelo pela possibilidade de ser um atleta olímpico também. Apesar de que a de rodas é inclusa nos Jogos Pan-Americanos. Então, os atletas geralmente têm esses dois mundos que eles querem viver, né? E você foi pro gelo muito por causa disso também? Para poder disputar a Olimpíada? Ou você não pensou tanto? Sim. Não, com certeza por isso. E até pelo próprio apoio que eu recebi, sabe? Assim, logo de cara, que eu já estava há muitos anos no esporte das rodas. Eu já tinha acabado de me formar na faculdade, então era um momento que eu tinha que começar a trabalhar para conseguir sustentar minha carreira de atleta. E isso faria com que eu não conseguisse treinar do nível que eu queria. Então, acabou que o fato de eu ter o apoio da federação foi muito determinante, porque aí me permitiu eu continuar treinando quase que em tempo integral, né? Eu trabalho à distância, mas para bancar totalmente esses custos, eu teria que trabalhar 8 horas por dia, né? Como todo mundo. Entendi. Então, a temporada, ela segue o hemisfério norte. O verão e inverno do hemisfério norte. Sim, 100%. 100% o calendário de rodas. Ele tem alguns países, por exemplo, da América do Sul, que são muito fortes, eles organizam eventos em dezembro, né? O calendário das rodas, ele é maior, porque ele tem uma possibilidade de durar mais tempo, né? Porque mesmo no frio você consegue competir nas rodas, mas no verão dificilmente vai conseguir competir no gelo. Sim. Então, a temporada de rodas você consegue ser o ano todo, praticamente. Mas a temporada de gelo ela é mais curta. Então, os eventos de muita importância, como mundiais e Jogos Pan-Americanos, costumam ser um pouco antes da temporada de inverno ou no início da temporada de inverno e dar um tempo para o atleta participar dos dois. Entendi. E voltando para as Olimpíadas, Larissa, você acha que há uma chance real assim de conseguir a vaga? Como que tá o treinamento? Assim? As Olimpíadas são de 2022 ainda, né? Falta bastante tempo, mas já está meio que visando a vaga. Uma chance real com certeza, porque se eu estou dedicando assim 100%, não é algo que eu faria só por fazer, sabe? Você
sacrificar tanto fisicamente como social, né, de você estar em outra cultura e a família, tudo, muitas coisas, muitos sacrifícios que você realmente, pelo menos eu penso que eu só faço porque eu acredito que tem uma chance, né, de eu conseguir. Sim. E também, como a patinação no gelo, ela tem um pouco mais de amplitude no sentido da idade. Então, eu vejo a possibilidade de eu pegar mais de um ciclo olímpico, né? Digamos, aconteceu alguma coisa e nessa Olimpíada não deu, mas ainda vou ter uma carreira longa e eu penso bem no longo prazo. Mas agora, atualmente, nessa última temporada, eu fiquei 0,3 segundos de conseguir entrar na Copa Mundial. E entrando na Copa Mundial é onde eles vão tirar a classificação para as Olimpíadas. Então, o primeiro passo é esse. Quando eu entrar na Copa Mundial, tentar subir no ranking. Entendi. É isso que eu ia perguntar. Como que é essa vaga para as Olimpíadas? Primeiro tem que entrar na Copa para depois conseguir o índice, né? De lá que eles tiram os índices. Entendi. É isso. A Copa são várias etapas. Uhum. São 4 etapas principais. Tem uma quinta depois em fevereiro. E a final, mas a final só participam, assim, praticamente os 10, 12 melhores. Uhum. E a partir desse ranking nas Copas, eles vão tirando também, tem uma quantidade de vagas por país, e você tem um tempo qualificatório, um índice. Então, tem uma distribuição que faz com que, mesmo o atleta que ficou, tipo, 30, se eram 25 vagas, mesmo assim tem como ele entrar por uma questão de que tem países que tem 5 atletas, mas só tem 3 vagas, entendeu? Entendi. Bem distribuído. E existe também uma lista de espera. Então, eu tenho alguns amigos que na última Olimpíada entraram pela lista de espera, que é o quê? Se algum atleta não comparecer lá no dia, você sobe, né? Então, ou 2 dias antes, às vezes. Então, eu tenho alguns amigos que eles estavam na lista de espera, foram para as Olimpíadas e chegando lá competiram. Entendi. Mesmo estando na lista de espera, você pode ir para as Olimpíadas para tentar pegar essa vaga do lado, em cima da hora. Isso, você é comunicado, né? E é praticamente assim, tem uma penalidade se você sai das Olimpíadas, porque é um evento televisionado, né? E aí o próximo atleta ele é chamado, porque eles não podem deixar uma prova em branco, digamos assim. Uma raia vazia lá. Você falou um pouco do desgaste físico, que é muito grande na modalidade. A gente vê muitos treinos de fortalecimento, de tornozelo, de joelho. Como é que é esse desgaste? Tipo, força mais o joelho, o tornozelo? Bom, tem muitas, é um esporte um pouco complexo no sentido técnico. Por exemplo, são movimentos repetitivos, assim como na corrida e no ciclismo, só que a gente tem uma técnica diferente para reta e curva, então isso são algumas variações. E é um movimento muito, muito específico, sabe? Então, o principal que você tem que trabalhar acaba sendo a técnica, principalmente no gelo. E por ser um movimento cíclico, então você faz de novo, de novo, de novo, e numa posição muito agachada, você gera uma tensão ali no joelho, né? E você vai fazer extensão de novo, de novo, de novo. Então, no meu caso, eu tenho uma lesão chamada condropatia, que ela é bem comum em qualquer pessoa, só que assim, você descobre mais quando você usa mais, né? Então, acaba que esses movimentos repetitivos desencadearam algumas inflamações, por isso eu fortaleço bastante. E o tornozelo é porque a bota do patins, ela é baixa, ela parece assim a altura de um tênis, para você ter um controle da lâmina, para você poder ter mais controle, e até pela inclinação na curva. Então, tem que ter um fortalecimento no sentido de equilíbrio e do seu empurre, para você empurrar mais eficiente. Se você tiver o tornozelo não muito fortalecido, né? Ele vai entrar assim, ó, vai cair assim para dentro do seu pé
E aí o seu empurre perde eficiência porque você não consegue gerar tanta força. Mas, no geral, a gente faz muitos treinos de resistência. Então, o ciclismo a gente faz a um nível até bastante alto. Musculação, a própria patinação a gente costuma fazer 5 vezes na semana. Treinos físicos, treinos técnicos de tênis. Então, você simular que você está patinando, só que de tênis. Fortalecimento principalmente na posição específica, porque a posição é uma das coisas mais importantes. Quando você está numa posição muito alta, mesmo que seja um pouquinho mais alta, você está recebendo mais vento. E quando você está, quanto mais compacto você tiver, mais aerodinâmico você está. Então, o ideal é você estar o mais agachado possível. É uma posição difícil de sustentar. Se eu desafiar vocês a ficar 2 minutos agachado no máximo que você consegue, vocês vão ver o tanto que queima a perna. Esse é difícil. Nossa, com certeza. Mas a gente está mudando um pouco de assunto. O Thomas mandou para mim, eu estava vendo também nas suas redes sociais, você faz treinamento mental de atletas, né? Eu queria saber de onde veio isso, de onde veio essa ideia, enfim. Bom, no ano passado, na temporada passada, eu vinha treinando muito bem, muito forte, e vinha tendo uma evolução assim consistente. E chegou um ponto em que eu estava muito bem nos treinos, estava me preparando para a prova do 1500, e chegou no dia da prova e eu não fui muito bem. Tipo, não tinha motivo para eu não ter ido bem, entendeu? Não tinha lógica, foi totalmente mental. E eu já tinha começado a conhecer o Atleta Campeão, que é uma academia de treinamento mental. E eu tinha comprado um curso deles e tinha feito uma sessão com o treinador mental, assim, para conhecer. Mas, claro que é como a gente fala, né? Quando dói, aí você vai mais atrás. Então, depois desse resultado, eu resolvi levar bem mais a sério o treinamento mental que eu tinha já começado com esse treinador. E me dediquei, assim, muito mesmo. E depois, na outra vez que eu competi, eu tive o resultado de quase classificar para uma Copa Mundial. Então, fez uma diferença muito grande, porque fisicamente eu estava muito bem, mas faltava ainda mais foco, alguns detalhes, né? E depois disso, a própria Academia do Atleta Campeão me convidou a fazer o curso de formação, para eu me tornar treinadora também. E aí eu fiz, é um curso de 3 meses, estudei muito, dediquei muito, e agora tenho trabalhado com isso também, então, tanto com patinadores como atletas de qualquer esporte, porque acaba que as dores, as dificuldades e as forças também dos atletas são sempre as mesmas, sabe? Se repetem muito. Então, esse método de treino mental, ele é muito eficiente. E para quem não conhece, né, envolve técnicas para você melhorar o seu foco, disciplina, motivação, para lidar melhor com a pressão, que é algo que é muito forte, principalmente quanto mais alto o seu nível, né? E com até a própria comparação com os pais, com os outros atletas e treinadores. Então, é você realmente blindar a sua mente para chegar no objetivo que você quer. Então, eu acredito muito nesse trabalho e me dediquei a ele. É meio que um psicólogo, né? Para ajudar mesmo. Tem psicólogos dentro do Atleta Campeão, então tem pessoas que são tanto psicólogos como treinadores mentais. Entendi. Mas o psicólogo, ele faz um trabalho um pouco mais profundo na parte emocional. Entendi. E ele pode realmente tratar, porque o treino mental, ele é um treino. É um treino, entendeu? Assim como, por exemplo, eu sou treinadora física, né? Sou formada em educação física. Eu vou te passar um treino, mas se você precisar de uma fisioterapia, eu não posso. Entendi. Eu posso até te passar um treino de fortalecimento, mas eu não posso te reabilitar. Então, a mesma coisa, uma relação parecida, assim. O psicólogo, ele pode tratar se você tem problema de ansiedade, baixa autoestima, entendeu? É até dever do treinador mental identificar isso e falar, olha, falar para o atleta, olha, recomendo acompanhamento com psicólogo também,
e psicólogo esportivo pode entrar aí também. Entendi. E um pouco nessa linha também, você é a primeira atleta, né, da patinação de velocidade do Brasil. Então, eu não sei como é que, se você considerou isso mais pressão ou menos pressão, tipo, como é que é toda essa questão de ser a primeira atleta? Eu acho que no começo eu meio que não me importava assim muito com isso, porque é meio que só um nome, entendeu? Eu olhava os tempos e eu sei que os tempos não são muito bons, mas aí aparecia tipo recorde nacional, não sei o quê. Mas é porque eu sou a primeira, então é claro que vai ser recorde. E o meu objetivo era bater o recorde, por quê? Porque eu quero melhorar o meu tempo, né? Mas quando eu vi também como isso incentiva outras pessoas, eu recebi muito carinho, assim, de todo mundo que começou a acompanhar essa jornada, sabe? Então, muitas mensagens. E eu acho até que, às vezes, as pessoas engrandecem um pouco além, assim. Então, elas acham que, tipo, eu sou uma máquina e eu, sou uma pessoa normal, assim. E eu treino um pouquinho a mais. Mas eu gosto muito de poder passar isso para as pessoas, de poder mostrar que, cara, você tem um sonho, você faz as coisas, entendeu? Não importa as dificuldades, não importa os obstáculos, se você é o primeiro ou se já tem 30 que você tem que ganhar desses 30, dar o seu melhor independente, porque tem os dois lados, tem você colocar pressão demais por ser o pioneiro e tal, e tem você colocar pressão de menos, porque dizer, tipo, não tem ninguém para eu competir do meu país, então tanto faz. Só que você tem que ter os seus objetivos. Então, eu tenho os meus objetivos, né? Aí, independente de se tem 30 pessoas competindo comigo, ou uma ou nenhuma. Eu tô competindo para fazer o que... Gente, obrigada. Obrigadão por atender a gente. Prazer falar com vocês. Valeu, muito obrigado.